Gravação iniciada, presidente. Obrigada. Então, estamos aqui, retomando aqui nossas sessões de julgamento. Estamos na sessão do dia 26 de agosto de 2020, a sessão das 14 horas. Né? O primeiro processo da pauta é o processo número 63, de relatoria do conselheiro, seria de relatoria do conselheiro Mário, mas ele foi retirado de pauta por solicitação da PGFN. Antes disso, eu vou fazer uma repassada pela presença dos conselheiros. O conselheiro Mário, por favor. Mário está aqui. Conselheira Ana Cecília, conselheiro Pedro Paulo, conselheiro João Vitor, conselheiro Maurício, conselheiro Marcelo Milton, conselheira Rita e eu, conselheira Maria Helena, que estou presidindo a sessão. Então, agora vamos, já expliquei o que aconteceu no 63, foi retirado de pauta por solicitação da PGFN, era Itaú Vida e Previdência, S.A., número 63 da pauta, seria de relatoria do conselheiro Mário. O número 64 da pauta é de relatoria do conselheiro Maurício Righetti, Banco Rural S.A., em liquidação extrajudicial, também foi retirado de pauta pela Fazenda Nacional. O 65 da pauta, GS Comércio Internacional Limitada, de relatoria também do conselheiro Maurício, esse então nós vamos julgar agora, certo? Número 65 da pauta, relatoria conselheiro Maurício Righetti, GS Comércio Internacional Limitado. Esse aqui é um recurso de sujeito passivo, né? Aqui na origem aqui foi a cobrança de cota empresa, incidentes sobre os valores pagos aos empregados, tipo vale transporte e pagos individuais por diversos serviços prestados. A matéria que subiu aqui para reexame foi não incidência de contribuições previdenciárias sobre pagamento de vale transporte. A recorrente tomou o senso do acordo recorrido. Vamos para o voto aqui, e tem uma questão de conhecimento, eu vou passar a leitura no voto de uma vez. Prosseguindo na análise, se registrar que o fisco entendeu integrar a base de capitalização o valor atinente a vale transporte em função de o autuado não ter efetuado o desconto da parcela equivalente a 6% dos salários básicos de seus empregados, afigurando-se, assim sendo, ganho habitual sob a forma de utilidade. E mais, a base de cálculo utilizada no lançamento, conforme informou o autuante, resultou da aplicação do percentual de 6% sobre o salário base do empregado. Só um minutinho, conselheiro, uma questão de ordem. O 65, 66, 67, todos são do mesmo contribuinte. São, terceiro empregado. O DS Internacional S.A., todos de relatoria do conselheiro, que aí você pode fazer um relatório. Inclusive, o resultado pode aplicar os demais, presidente. Tá certo. Aqui, mais a base de cálculo utilizada no lançamento, conforme informou o autuante, resultou na aplicação do percentual de 6% sobre o salário base do empregado. De sua vez, a turma COF afirmou o entendimento de que o pagamento, tal como realizado, não estaria em conformidade com a legislação previdenciária. Veja-se. O pagamento integral realizado pela empresa, como se pode observar dos autos, apesar de demonstrar uma enorme consideração com os empregados, não afasta do lançamento, tendo em vista que a DNS não está em conformidade com a legislação previdenciária, nomeadamente a linha F do parágrafo 9 do artigo 28. Em seu recurso, o sujeito passivo procurou demonstrar a divergência jurisprudencial por meio do cotejo do acordo recorrido com o paradigmático 24.011.003.030. O despacho de admissibilidade identificou a divergência em desacerto, assim penso eu, nos seguintes termos. Mediante a análise dos autos, verifica a similitude de situação fática e divergência interpretativa. Enquanto no acordo recorrido, o entendimento foi no sentido de incidência de contribuição previdenciária sobre o pagamento de transporte em desacordo com a legislação, outro foi o deslize dado pelo acordo paradigma. Ocorre que, compulsando o inteiro teor do acordo paradigma, não se é capaz de afirmar tratar-se de situação sequer próxima do caso sob exame. Explico. Lá, a julgar pelo relato dos pontos do recurso voluntário, bem assim do voto condutor, não vejo que a controvérsia estivesse girando acerca do não desconto de 6% dos salários dos empregados e sua implicação contra a natureza da verba. Se indenizatória, se paga por liberalidade, mas sim acerca do pagamento ter se dado em espécie. Confira-se. Aqui eu negritei aqui, né? Quando você considera o grau de empregado de vale transporte, infere-se que o fato de o contribuinte conceder em pecúnia não afasta a natureza indenizatória, luz da verba, não integrando a base de cálculo de contribuições previdenciárias. Outro acerto aqui, ao promover o lançamento do ilustre fiscal autuante, constatou que a empresa concede vale transporte segurado empregado em pecúnia, o que malfere a legislação de regência, e por aí vai. Veja-se com isso que não estamos diante de situações fáticas similares.
a diferença apontada não me parece sequer meramente acidental, já que enquanto um paradigma se discute a relevância para se caracterizar a natureza indenizatória da forma como se é passado o auxílio transporte ao empregado, sem espécie ou sem vale, no recorrido, o ponto central reside no não desconto do valor do salário dos empregados e sua possível implicação na natureza indenizatória da verba e ou na inobservância da Lei 7.418, 85. Nesse sentido, a não demonstração da divergência impõe o não conhecimento do recurso. Por exposto, estou não conhecendo do recurso do sujeito passivo, presidente. Porque aqui, não sei se foi claro assim, o caso em concreto foi lançado somente os 6%, a parte que o empregador paga o vale transporte e desconta do salário do empregado 6%. Esse caso aqui, ele pagava o vale transporte e não descontava. Então, o que foi objeto do lançamento foi o não desconto dos 6% que ele deveria ter feito e não fez. E aí, lá no paradigma, não. A discussão girou em face do ter feito o pagamento em espécie, se isso poderia ter sido feito ou não. Mas não com relação a essa parcela não descontada, né? Se o fato de não ter descontado essa parcela, se isso mudaria a natureza da verba paga, né? Se indenizatória, se por liberalidade, o que seja. Daí eu entender que não houve a comprovação da... Então, esse recurso não seria pela aplicação de súmula, é isso? O que se discutiu no caso do acordo recorrido, teria a ver a aplicação da súmula ou não? No recorrido? Sim, porque tem uma súmula, né? Só tem se a gente entrar no mérito, presidente. Sim, entrar no mérito a súmula. Não, eu estou perguntando se isso que se discutiu, a autuação, teria algum sentido, tem relação com a súmula ou não. É isso, porque aparentemente é essa diferença que ele não pela qual ele não está conhecendo. Não sei se eu não estou entendendo. Na verdade, não está, pelo que eu entendi, o que se discutiu no recorrido é uma coisa, e no paradigma é outra, que seria se é ou não contribuição previdenciária sobre... Eu acho que o Paulo, inclusive, fez voto assim já. Em cima dessa parcela de 3% não descontado, salvo engano, acho que eu tenho um voto não sei se é o processo do Pedro Paulo falando sobre esse desconto, esse não desconto dos 6%. Se a gente for entrar no mérito, eu tenho salvo engano, tem até um precedente aqui. Mas a diferença é essa. Lá no paradigma, se decidiu que havia não incidência, né, era isento por conta, independentemente de como se pagava, né? Se pagasse em dinheiro. Pela natureza da verba. Isso. Nesse caso específico aqui, esse desconto não é nem o valor pago ao vale transporte por empregado. O que se discute é o fato dele não ter descontado os 6% que deveria ter descontado do empregado. Tanto é que essa foi a base de cálculo. Ele lançou sobre esses 6% não descontado. E não em cima do pagamento efetuado. Então, essa que é a minha dúvida. Por isso que eu perguntei, viu, Mário, que você falou da questão da súmula. Eu falei assim, não, na verdade, não foi essa discussão, se seria ou não um rendimento tributário, uma verba tributável. Essa que era a minha dúvida. Não sei se eu... A situação normal é o empregador pagar o vale transporte, né? Um valor bem maior que os 6% que o empregado é descontado. Daí, o empregado, para quem esse valor é menor que o vale transporte, é interessante para o empregado. Então, o empregador paga o vale transporte e desconta 6%. Aí, com relação a esse vale transporte pago, esse valor pago é que a súmula está dizendo já, isso aqui é indenizatório. Sim, é por isso que eu perguntei. Que foi lançado não foi o valor pago ao empregado, e sim o 6% que ele não descontou do empregado. Sim, então não tem nada a ver com a súmula. Isso que eu estou perguntando. Não se resolveria pela aplicação da súmula, não é isso? Sim. Se a gente, ainda que entrasse no mérito, creio eu. Estou entendendo, sim. Viu, Mário? Essa é a minha dúvida. Por isso que eu não entendi que seria o caso. Eu sei que a gente está vendo aí no conhecimento, mas assim, para mim, isso é importante até para o conhecimento, saber que tipo de discussão se teve ali, né? Se poderia ou não ser. Bem, o conselheiro, então, está não conhecendo... são todos três iguais, né? Porque é a mesma verba, só muda a questão ali, que é patronal, segurado. Isso. Ok. Conselheiro Mário. Acompanho, relator. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Eu voto por conhecer e negar provimento.
conhecer ainda, né? Nós estamos ainda no conhecimento só. Conselheiro Maurício. Recurso do contribuinte, né? Recurso contribuinte. Os 3 casos são recursos contribuintes. Conselheiro Maurício. Desculpe. Conselheiro Marcelo. Acompanho o relator, presidente. Conselheira Rita. Com o relator. Fiquei sem voltar, presidente. Desculpa. Você está vendo? Tem esse monte de... Desculpa, Ana Cecília. Ali. Na hora que muda aqui, pronto. Depois, nessa hora já, né? Desculpa, conselheira Ana Cecília. Então, conselheiro Mário, por favor. Mário acompanhou o relator? Acompanhei o relator. Agora sim, conselheira Ana Cecília. Eu acompanho. Conselheiro Pedro Paulo acompanhou o relator? Isso. Aí o conselheiro João Vitor divergiu, né? Conhecendo o recurso. Aí sim o conselheiro... É que eu falei, Maurício, que era o relator, né? Falei que o conselheiro Marcelo Milton acompanhou o relator, não foi isso? Isso. A conselheira Rita também acompanhou o relator, não é isso? Se me lembro. E eu também acompanho o relator. Então, 65, 66 e 67, não é isso? Mesmo resultado. É isso. Por unanimidade, por maioria de votos, conhecer do recurso. Desculpe, não conhecer do recurso. Não conhecer do recurso. Vencido o conselheiro João Vitor, que conheceu o recurso. Então, o 66, idem 65, o 67, idem 65. Certo? Os 3 processos com o mesmo resultado, por maioria de votos não conhecerem, e o conselheiro João Vitor que conheceu. Agora, então, teríamos o 68 da pauta, que seria de autoria da conselheira Ana Paula, foi retirado pela ausência da relatora. O 69 da pauta, esse 68 seria Turbo Center, todos da conselheira Ana Paula. Sim, mas ele foi, era a relatoria da conselheira Ana Paula, o 68, 69, ambos do contribuinte Turbo Center Porto Alegre Comércio de Tubos Eireli, mas ele foi também retirado de pauta pela PGFN, certo? Então, mesmo que tivéssemos a presença da conselheira, não seria julgado. Depois vemos o processo 70 da pauta, que seria de relatoria do conselheiro Pedro Paulo, foi retirado da pauta também por solicitação da PGFN. Era séries, serviços de recrutamento e seleção de pessoal limitada. Número 71 da pauta, que seria de relatoria da conselheira Ana Cecília, Serjac, manufatura de roupas limitada, também foi retirado de pauta por solicitação da PGFN. Depois, passamos então agora, seria de relatoria da conselheira Rita, o número 72 da pauta, MG, fibras e resinas. Esse foi retirado de pauta por mim, pela relatora, por quê? A relatora pediu, eu atendi, porque lembram que na sessão, no mês passado, esse processo ele é apenso a um processo principal. E o principal foi colocado, não tinha sido colocado o apenso. Aí nós deixamos de pauta exatamente para que eles viessem juntos, porque se sabem que o processo apenso, ele não entra automaticamente se ele não for também indicado para a pauta. Se ele não tivesse sido indicado, o outro processo carregaria ele sem ele estar sendo julgado, sem ele ser julgável. E aí, então, mas a Fazenda pediu para retirar. E aí pediu para retirar esse principal, e nós tivemos, então, que colocar esse agora na pauta, esperando até que a Fazenda também pedisse para retirar. Mas ela retirando ou não, nós teríamos que retirar para quê? Para o outro processo principal poder levá-lo, porque senão a gente teria que não cumprir exatamente o motivo pelo qual na reunião passada nós precisávamos do acessório para ser julgado junto, entenderam a questão? Eles estão caminhando juntos, então uma pessoa ou outra não pode separar. E aí, então, a Fazenda Nacional, esse aí, ela não pediu a retirada, eu tive que pedir até para a gente racionalizar aqui nossos julgamentos, porque precisa do outro, certo? Para a gente não ficar exatamente nessa situação de ter que estar vendo o que aconteceu com um e com o outro. Bem, o 73 da pauta, então, ainda de relatoria, 73 e 74, ainda de relatoria da conselheira Rita, NARA Prestação de Serviços Gerais. 73 e 74. Pode ser, conselheira Rita? Sim. Só fechar aqui. Embora os processos sejam decorrentes da mesma ação fiscal, o debate ele é diferente. Então, não estou conseguindo ajeitar aqui meu
Então, o item 73, temos o lançamento para exigência de contribuição destinada à Seguridade Social, incidente sobre remuneração paga. Quer falar, doutora Marilene? Não. Apareceu alguma... Apareceu a mãozinha. Eu devo ter encostado aqui. Foi sem querer. Já sei o que é. Eu estou digitando no notebook uma coisa que seria pro... Aí por isso que está saindo qualquer coisa aí. Então, para exigência de contribuição previdenciária, incidente sobre remuneração paga a segurados correspondentes à contribuição da empresa, SAT e terceiros, que nos termos do relatório fiscal se referem a pagamentos de acordos trabalhistas firmados perante a Justiça do Trabalho, contribuição incidente sobre prolabore indireto pago à sócia gerente da empresa, remuneração paga a segurado trabalhador autônomo e diferença de remuneração paga ao trabalhador autônomo contador da empresa, e também salário in natura. Após o trâmite processual, a terceira Câmara, primeira turma ordinária, deu provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento os valores pagos à sócia gerente e relativos às despesas com celular, estacionamento, combustível, aluguel de veículo e ainda excluir os pagamentos efetuados às pessoas jurídicas. No entendimento do colegiado, somente o pagamento desses valores e a utilização da empresa de transporte para entregas não possui um condão de demonstrar que esses pagamentos foram efetuados como remuneração indireta e não como pagamentos para realização do trabalho. O Acórdão 23.01.02.050 recebeu a seguinte emenda. Na parte que nos interessa, entendeu o colegiado, então, que cabe ao fisco, para a integração dos valores ao salário de contribuição, a demonstração de que os recursos recebidos por segurados foram pelo trabalho e não para o trabalho. Estimada da decisão, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial, citando como paradigmas os acórdãos 2006-00-577 e 2005-00012, defende a recorrente a incidência de contribuição previdenciária sobre valores pagos à sócia da empresa a título de aluguel de veículo próprio, combustível, estacionamento e celular. Conselheira Rita, só uma questão de ordem. A minha memória, eu fui atrás, porque eu tinha certeza que eu tinha sido relatora desse processo. Tem um despaçamento que eu estou sendo a relatora, você já viu aí? Não vi. Pois teve um problema de admissibilidade. Eu até vi que teve um complemento de admissibilidade, mas eu confesso que eu não vi quem que assinou, porque como ele era mais antigo, eu confesso que eu não me preocupei em verificar quem que era o relator. Veja o que está aqui, ó. O recurso especial anteposto para a Fazenda visa a rediscussão da exclusão de diversas rubricas da base de cálculo. Entretanto, no recurso especial, só foi analisada a admissibilidade de uma das rubricas, além da necessidade de cumprimento de aspectos formais, tais como a especificação dos paradigmas e a aferição acerca do cumprimento dos demais pressupostos recursais. Isso aí foi lá em 2014. Assim, eu estou lembrando assim que eu até vi que o primeiro relator ele tinha se dado por impedido, mas ele, como era mais antigo, eu confesso que realmente eu não vi, doutora Marilene. Eu acho que aí, assim, aí foi para lá, foi feito um novo exame, né? Um novo despacho de admissibilidade, não foi isso? Foi feita uma complementação, foi mantido o despacho de admissibilidade na íntegra, conhecendo do recurso. Sim. Aí, bom, a gente precisa aí ver a questão que já tinha sido sorteado, né? Nesses casos, sempre volta para o mesmo relator, não é isso? Mesmo sendo... porque aí teve até troca de regimento, né? Eu confesso que eu não sei como que... mas ele já figurou em pauta e eu pedi saiu por despacho, né? Exatamente para o complemento da admissibilidade, igual como a gente... fez o do Mário no mês passado, né? Aí eu acho que aí... Foi exatamente a mesma coisa. O meu já tinha sido sorteado para a Rita. O 74 a gente não tem a mesma questão, doutora Marilena, e é do mesmo contribuinte, né? Porque, na verdade, os processos, eu falei para vocês sempre isso, os processos eram julgados separados, então nada teria a ver
o fato de ter, pode até ter o mesmo problema no outro, você viu se tem, não? Não, no outro não tem. E ele tem ligação com o outro? É o mesmo fato gerador, mas a admissibilidade a discussão, as matérias são diferentes. E a discussão que tecnicamente eu tinha conhecido, que é a questão da alocação de veículo, no outro o processo nem chegou a ser conhecido do despacho de admissibilidade. Então, acho que não tem impacto da gente julgar o outro processo, então. Tá. Eu estou vendo que tem qual que é o... Desculpa, Rita, agora eu me confundi. Eu estava olhando o 433, né, que tem o... O 433 é o que tem o reexame de admissibilidade, que a gente viu que é que é pedido pela senhora. E o 74, que é o de final 2006-15, acho que não tem vinculação. Não, eu estou vendo aqui, foi tudo... desculpe, Rita, Não tem problema. Eu vou pegar o relatório, com certeza, e vou verificar se posso também concordar no voto. Eu não sei como está sendo. Desculpe, eu fiquei na cabeça assim, de onde eu lembrava desse... O outro a gente tirou como? Não, a gente retira por inclusão indevida, tendo em vista que o processo já tinha sido sorteado em tal data para conselheiro tal. A gente coloca assim. Isso foi despacho, Mário? Isso, eu ainda não fiz o despacho, porque agora foi depois da publicação da ata que ele desce para possibilitar movimentar, mas eu vou fazer um despacho, né, devolvendo ele acho que é para Dipro, e para Dipro repassar para você, no caso. Mas a decisão ficou assim, Rita, o registro ficou assim. Processo retirado de pauta. Aí tá lá, mas é tranquilo. Depois eu copio, assim, Rita, isso vai ter problema para a sua questão de horas? Isso não? Não, porque ainda tem o próximo mês, né? Então dá para ajustar no próximo mês qualquer coisa. Eu vou colocá-lo com certeza no próximo mês, e você deixa aí o seu relatório, pelo menos o relatório para aproveitar e o voto de repente também. Lógico que aqui nós somos um colegiado, nossos votos aqui são, nossos posicionamentos muitas vezes coincidem, né? Então a gente pode também racionalizar nesse sentido. Me desculpe, mas eu falei, era antiga, confesso que realmente eu não vi. Retirar de pauta por inclusão devida, tendo em vista, vou botar assim rapidamente aqui, que o processo havia sido sorteado, isso está inclusive na internet, né? Deve estar lá na nossa página. Lá atrás, claro, se eu não estivesse mais no colegiado, não teria problema nenhum, mas tanto a pessoa no colegiado, né, como sempre teve, esses anos todos, desde 2014, sorteado para a conselheira Maria Helena, certo? Aí ele vai sair por despacho, e para ser devolvido, assim como... Isso é uma troca, né? Sai o seu para mim e vai o Mário para você. Trocado não dói, né? Eu quero saber nessa troca toda onde é que está o que vão devolver para você. É a lei do retorno. Alguém também vai devolver. Eu vou ter que... Não sei como é que vai acontecer. Bom, então agora... É exatamente igual a de vocês. Como? E a minha memória é exatamente igual a de vocês. Olha só, 74 da pauta, então, continua sendo a contribuinte na área da prestação de serviço, a conselheira já informou que são outras matérias, então não vai ter problemas. Mês que vem eu vou tentar colocar esse processo também em pauta, certo? Esse que saiu agora, que eram várias rubricas, né? E só tinha análise, tinha várias questões aí da admissibilidade. Pois não, conselheira Rita. Esse daqui, os fatos, as datas dos fatos geradores são diversas, então é a mesma motivação, mas os fatos geradores são de competências distintas, acho que por alguma razão de decadência eles resolveram separar, não sei.
Aí, nesse caso aqui, após o trâmite processual, a quarta Câmara, segunda turma ordinária, deu provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer, com base no artigo 173, inciso 1 do CTN, a decadência dos fatos geradores até a competência 11 de 96 e declarar nulo, por vício formal, o lançamento para exigência de contribuição sobre salário indireto paga à sócia gerente, locação de veículo próprio, despesas com telefone, estacionamento e combustível, e o lançamento referente às verbas decorrentes das ações trabalhistas por ausência de indicação do dispositivo legal autorizativo da aferição indireta. O acordo 2402010667 recebeu o seguinte emenda, transcrevo para os senhores. Contra a decisão, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial, ao qual foi dado parcial seguimento. Foram admitidas as seguintes divergências: decadência, termo inicial para a contagem do prazo decadencial, nos casos de lançamento de ofício, conta-se da data da notificação da medida preparatória, nos termos do artigo 173, inciso 1, cumulado com o parágrafo único do CTN, cita como paradigma o acordo 24010186, inexistência de nulidade por ausência de fundamentação legal do arbitramento, a capitulação errônea ou imprecisa do auto de infração ou até a ausência de enquadramento legal não é suficiente para provocar a nulidade do lançamento, ainda mais quando o direito à ampla defesa foi exercido em sua plenitude. Cita como paradigmas os acórdons da Câmara Superior 0202-301 e o acórdão 108-05-545. Intimado, o contribuinte não apresentou contra-razões, mas interpôs o seu próprio recurso especial, o qual não foi conhecido. É o relatório. Eu entendo que o recurso preenche os requisitos formais e deve ser conhecido. E quanto à primeira divergência, a saber, a aplicação do artigo 173, inciso 1, cumulado com o parágrafo único do CTN, o acordo recorrido, após tecer considerações gerais sobre o Instituto da Decadência, definiu pela aplicação do artigo 173, inciso 1, caracterizando a decadência dos fatos geradores ocorridos até a competência 11 de 96. A Fazenda Nacional, então, pede a aplicação com base na medida preparatória, né, deslocando-se a data da contagem do prazo decadencial para a data da notificação de eventual medida preparatória indispensável ao lançamento. Defende a PGFN, eu transcrevo para os senhores a parte do recurso. Definitivamente não é essa a melhor interpretação dada ao referido dispositivo legal. Como já fixado pela jurisprudência, o enunciado do parágrafo único do artigo 173 do CTN é norma de proteção ao contribuinte contra eventual abuso da fiscalização de fazer procrastinar ao longo dos anos uma ação fiscal. Assim, esse não pode ser interpretado como causa de interrupção do prazo decadencial, e sim como causa de antecipação do início desse prazo. Referida norma somente terá efeitos práticos se a notificação da medida preparatória do lançamento ocorrer antes do início da contagem do prazo decadencial fixado pelo inciso 1 do mesmo artigo 173, ou seja, antes do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Nesses casos, o termo inicial da decadência seria antecipado para a data da ocorrência dessa notificação. No presente caso, a notificação ao contribuinte dos trabalhos de fiscalização realizados por meio do MPF se deu muito depois do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorreu o fato gerador, o que é incompatível com a aplicação do parágrafo único do artigo 173 e cito uma jurisprudência do STJ para ilustrar o meu entendimento. Assim, quanto a esse ponto, não merece reparos a decisão ora recorrida, razão pela qual nego o provimento ao recurso nesse ponto. Quanto ao segundo tema, a ausência de nulidade pela não menção expressa acerca do dispositivo autorizativo para a utilização da aferição indireta, compartilho do entendimento que eventual ausência de menção do ato normativo no lançamento não seria por si só elemento determinante para a declaração da nulidade. Há casos em que essa insuficiência pode ser suprimida por outros... por outros elementos contidos nos autos e os quais nos conduz à correta interpretação da autuação. Ocorre que no presente caso a análise deve ser feita sobre esse outro prisma. Temos aqui um lançamento baseado em critério excepcional de apuração da base de cálculo. O artigo 148 do CTN é norma geral que permite a utilização do arbitramento. Entretanto, tal dispositivo é expresso ao condicionar sua aplicação à comprovação da ocorrência dos requisitos autorizativos, quais sejam
deixar o contribuinte de apresentar declarações ou esclarecimentos, deixar de expedir documentos obrigatórios ou, uma vez apresentados os documentos, declarações e esclarecimentos, esses não mereçam fé, transcrevo o artigo 148. Ora, não se discute que se revela plenamente possível o arbitramento da base de cálculo do imposto pelo agente fazendário competente, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé os esclarecimentos, as declarações, os documentos ou os recolhimentos prestados, expedidos ou efetuados pelo sujeito passivo ou por terceiro legalmente obrigado, mediante procedimento regular, por meio do qual arbitrará o valor na forma e nas condições regulamentares. Entretanto, tais condições demonstram que se trata de metodologia de aplicação excepcional. O próprio princípio da verdade material, inerente às demandas administrativas, nos impõe concluir que o procedimento de arbitramento é realmente a última solução para o cálculo do tributo, devendo ser adotada apenas depois de esgotados todos os outros meios de prova, quando não é possível, de maneira alguma, conhecer, ao menos aproximadamente, a efetiva realidade arbitrada. Eu cito a doutrina da professora Maria Rita. Nesse sentido, sendo o arbitramento um procedimento de aplicação condicionada, entendo que seria imprescindível para a validade do lançamento que a autoridade fiscal aponte e descreva os fundamentos legais, comprovando ainda os elementos ensejedores da sua aplicação. No caso concreto, o ilustre relator do acórdão recorrido concluiu que, entretanto, ao que se verifica do relatório fiscal e do anexo da FLD, Fundamentações Legais de Débito, ou mesmo do resultado da diligência efetuada nos autos do presente processo, o fiscal notificante em momento algum fez constar expressamente a fundamentação para o lançamento com supedâneo no parágrafo 3º do artigo 33. Fato este que caracteriza na nulidade sanável, mesmo que não alegada pela recorrente em suas razões de recurso voluntário, por se tratar de matéria de ordem pública. Não se trata, pois, da impossibilidade de lançamento com base nas informações obtidas do tribunal, mas simplesmente pelo vício formal na indicação do fundamento legal que justificou a autuação da fiscalização. Fecho aspas. Entretanto, no caso concreto, é relevante destacar que tal nulidade pode ser considerada como superada, na medida em que, por meio de diligência, eventuais dúvidas acerca da apuração da base de cálculo foram devidamente enfrentadas. Ok, lá em cima tem que trocar o resto, né? Enfrentadas. Consta da decisão de notificação de folha 133 e seguintes. Diante dos argumentos e documentos apresentados pelo impugnante, o processo foi encaminhado à fiscalização para análise e pronunciamento através do despacho de folha 112. A autoridade fiscal notificante juntou os documentos às folhas 114 e 120 e a informação fiscal de folha 121 e 123. Em sua informação fiscal de folha 121 e 123, a autoridade fiscal relata a retificação do débito naqueles processos em que houve a discriminação das parcelas indenizatórias e naqueles que foram arquivados por desistência da reclamante. Foram anexados às folhas 115 e 117 os formulários retificadores do débito, isso após analisar os documentos relativos às reclamatórias trabalhistas, levantamento RT, apresentados na defesa, sendo que parte dessa documentação foi indevidamente anexada nos autos do DEBICAD de final 5587, conforme faz referência à última coluna do anexo 1 da retificação dos acordos trabalhistas de folha 118 e 119. Observamos, portanto, que, embora o lançamento originalmente tenha apurado a base de cálculo segundo o critério da ferição indireta, motivada pela ausência da apresentação das peças processuais relativas às ações trabalhistas, que deram ensejo à exigência da contribuição correlata, tais documentos foram posteriormente apresentados e devidamente considerados pela autoridade fiscal, situação que motivou, então, a adequação da base de cálculo. Então, por entender que, a partir da diligência fiscal e a partir dos documentos apresentados pelo contribuinte, que eram exatamente os documentos cujas ausências motivaram a aferição indireta, eu estou entendendo que, nesse caso concreto, não haveria nulidade, porque os documentos foram apresentados e, posteriormente, essa base de cálculo foi retificada de acordo com esses documentos. Então, por essa razão, na conclusão final do voto, eu estou conhecendo do recurso da Fazenda Nacional para dar provimento ao seu recurso. É da Fazenda, não é do contribuinte. Isso acho que é conhecendo parcialmente, né, Rita? Para a parte conhecida da provimento.
Não, eu estou conhecendo integral. Ah, não, tá certo, tá certo. Estou afastando a tese da divergência contra a decadência e dando a tese só com relação à caracterização da nulidade. Uhum, é isso mesmo. Nesse caso, eu acho que não tem retorno, porque a discussão não tem discussão acerca o contribuinte em sede de recurso voluntário, ele fala só da imprestabilidade dos documentos para fim de apuração, mas não tem nenhuma outra discussão mais que justificaria o retorno, pela minha análise. Eu estava até olhando aqui essa questão dessa situação dessa medida preparatória, né? Você viu que é um voto que tinha esse posicionamento aqui, é o voto da conselheira Elaine, é engraçado. Eu não sabia, não, que chegou a ter, porque nunca houve antes, assim, né? Assim, na parte do imposto de renda, e, enfim, que era a área que eu atuava aqui, eu nunca tinha visto esse posicionamento. Mas estou vendo aqui, é um acordo bem antigo, mas ele tem aqui. Eu já peguei da Elaine, acho que do Marco André também, não sei se do Mauro, mas havia alguns, já enfrentei isso. Bom, eu estava olhando aqui só para ver se realmente alguma coisa. Bom, tudo bem. A conselheira, então, está conhecendo, né, e no mérito. Estou dando provimento parcial para afastar a nulidade relativa ao lançamento das reclamações trabalhistas. Tá, para afastar a nulidade, depois então aí a gente coloca relativamente às reclamatórias, não é isso? Relativamente às reclamatórias. Bem, estamos agora no 74 da pauta, né? A conselheira está conhecendo o provimento parcial para afastar a nulidade relativamente à questão das reclamatórias. Conselheiro Mário. Eu acompanho a relatora. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho a relatora, presidente. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Eu também acompanho. Então, por unanimidade de votos, 74, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para afastar a nulidade relativamente... Como é que você colocou, Rita, para caracterizar? Relativos às reclamatórias trabalhistas, né? Levantamento RT. Reclamatórias trabalhistas. Aí eu vou colocar entre parênteses levantamento, né? Levantamento RT. Ok? Bom, agora seria o número 75 da pauta, seria de autoria da conselheira Ana Paula, e ele foi não só retirado de pauta pela contribuinte fazendo, também pelo fato da relatora não estar presente. Depois, o 76 da pauta, TIM Nordeste, foi retirado de pauta por solicitação da PGFN. E aí, então, Sociedade de Eletrólise, número 77 da pauta. Sociedade Brasileira de Eletrólise. É de minha relatoria. Eu coloquei aí? Não, né? Não coloquei, não é isso? Não. Tá. Eu não imaginei que a gente fosse... Deixa eu colocar aqui. Rapidinho. Só uma questão. O nosso apoio sai às 17h55. Podemos continuar e dispensá-lo para a gente terminar? Falta esse mais um. Certo? Pode ser? Ok. Vamos ver se conseguimos. Eu acho que só falta esse, presidente. Esse é o último. É o último. O 78 foi retirado do pau. Tá, ok. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui, gente. Na pauta.
Entrou? Tá aí? Já tá? Bem, bom, eu vou... Esse caso seria um caso esse processo 77, Sociedade Brasileira de Eletrólise, é um recurso da Fazenda Nacional, que seria o caso de descumprimento como é que se fala? Retroatividade benigna, certo? Seria um caso de retroatividade benigna. Mas nós temos uma questão de admissibilidade que eu gostaria de tratar antes de entrar no mérito, de passar para o mérito. É uma ação fiscal que tem um quadrinho com todas essas obrigações acessórias, mas essa obrigação principal, certo? Que é o objeto do recurso especial. E aqui foi apresentado o recurso especial da Fazenda Nacional, visando rediscutir decadência e aplicação retroativa da multa mais benéfica, 2 matérias, certo? Então, tem aqui as alegações, aí vamos ver quanto, ao final, o contribuinte não foi cientificado, não apresentou contrarrazões, certo? Então, é só o recurso da Fazenda, decadência e aplicação retroativa da multa mais benéfica. Posso, então, passar já ao voto? Sim. Tá. O recurso especial da Fazenda tempestivo, restando perquirir, se atende aos demais pressupostos de conhecimento. Não foram oferecidas contrarrazões. O presente processo trata do debitcard número tal, que é aquele lá do quadrinho, né, a obrigação principal, mas do qual são as contribuições para a Seguridade Social, incidem sobre remunerações pagas a contribuintes individuais. O recurso visa rediscutir essas 2 matérias, decadência e aplicação retroativa. Quanto à primeira matéria, o colegiado recorrido aplicou a súmula 99. Está lá, ele aplicou a súmula. Não é entendimento da súmula, aplicou a súmula. Né? E aí, vamos dizer assim, até assim no acordo, já está bem na ementa que ele aplicou, e, inclusive, lá, assim, é o caso de se aplicar a novel, não sei se fala novel ou novel, súmula, tinha acabado de ser aprovada e ele aplicou, certo? E aí, meu entendimento, tá? O recurso especial, eu acho que ele não deveria ter sido admitido, porque o RICAF ele nunca permitiu que se desse seguimento como se aplicou a súmula. Como a gente viu aqui no histórico, no processo pela manhã, a gente viu que em algum momento dizia não terá seguimento a recurso que aplicar a súmula. Depois disso, que aplicar entendimento de súmula, ainda que a súmula não estivesse vigente. E depois, finalmente, dizer assim, não dá seguimento para recurso que aplicou a súmula. Certo? Então, aqui, o artigo 67 está dizendo, não cabe recurso especial atenção de qualquer outro que aplique súmula. Certo? Isso eu estou falando do RICAF vigente à época do recurso, não é nem do novo. Então, nessas circunstâncias, no meu entender, o recurso especial teria de explicitar a não aplicação da súmula ao caso concreto tratado no acordo recorrido, indicando o paradigma proferido após o advento da súmula, né, em situação em que, similar à do recorrido, o colegiado não a tenha aplicado por considerá-lo incabível. Por exemplo, né, o acordo recorrido podia ter aplicado a súmula, e aí dizer assim, mas nesse caso aqui eu não estou aplicando a súmula tal, paradigma, né? Porque eu entendo que tem que ser da mesma obriga, eu entendo que tem que ser não sei o quê, eu entendo que não é aplicável, porque a súmula foi só para salário indireto, e isso não é salário indireto. Entendem? Eu acho que não poderia mais, porque senão o tempo todo eu não vou estar cumprindo a súmula, porque se eu toda hora relativizar o porquê aplicou ou não aplicou, o acordo recorrido aplicou a súmula. Bom, aí os acórdãos aqui, certo? Nessas circunstâncias, o recurso especial teria de explicitar a não aplicação da súmula ao caso concreto, tratado no acordo recorrido, indicando o paradigma proferido após o advento da súmula, em que, em situação similar, se dissesse, olha, a Fazenda do próprio recurso poderia dizer, não, aplicou a súmula assim, mas eu estou entendendo que essa súmula não foi aplicada corretamente porque ela não era para esse caso, era para A, não era para o caso A, era para o caso B. E aí, então, olha aqui como nesse caso, está vendo? Depois da súmula, um caso igualzinho não se aplicou.
Isso não aconteceu. Pelo contrário, os acordos, os paradigmas são de 19/9/2012 e 14/4/2011. E a súmula 99 foi aprovada em 9/12/2013. Então, no recurso especial, ela não é mencionada. Então, eu não posso aqui simplesmente ignorar um acordo que aplicou a súmula. Aplicou errado? Não sei, nem olhei. E nem tem que olhar, porque eu só olharia se foi um mérito. Eu estou vendo aí na questão da admissibilidade, que para mim, eu não tenho como, para mim teria que ter mais requisitos para, vamos dizer assim, aceitar um recurso especial contra um acordo que aplicou súmula, trazendo paradigmas que nem eram vigentes, que nem existia ainda a súmula, portanto, os paradigmas podiam ser julgar em qualquer sentido. Depois das súmulas, aí sim você pode dizer assim, não, já tinha a súmula e não entenderam cabível. E tem alguma coisa argumentando nesse sentido. Então, diante do exposto, eu tendo em vista a disposição expressa do RICAF, eu entendo que é cabível o recurso contra acordo que aplique súmula. Eu não conheço dessa matéria, decadência, tá? Fiz aqui um mérito, certo? Mas eu não estou conhecendo. Eu vou tomar, então, os votos em relação a essa primeira matéria. Conselheiro Mário. Com a relatora. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Então, eu, por unanimidade, gosto de conhecer parcialmente do recurso, apenas quanto o restante, com relação à matéria retroatividade benigna, não tem problema nenhum no conhecimento, não tem problema nenhum, é um caso comum da aplicação retroativa da multa mais benéfica, como tantos que nós julgamos aqui, eu estou dando provimento e aplicando a súmula CAF 119. Então, eu estou conhecendo parcialmente do recurso, apenas quanto à retroatividade benigna, e no mérito, na parte conhecida, eu estou dando provimento. Então, vou julgar agora a segunda matéria, né, que eu estou conhecendo e dando provimento. Conselheiro Mário. Com a relatora. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheiro Maurício. Com a relatora. Conselheiro Marcelo. Com a relatora. Conselheira Rita. Acompanho. Então, em relação a 77 da pauta, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente apenas quanto à retroatividade benigna e, no mérito, na parte conhecida, dar-lhe provimento. Dar-lhe provimento. Certo? Então, nós terminamos aqui pontualmente, né, 17h53, porque íamos parar em 17h55, e aí, então, amanhã, nós já fechamos as pautas todas do dia 26, não é isso? Fechamos a pauta do dia 26, e aí voltamos aqui às 9 horas no dia 27, ok? Certo? Todo mundo entendeu? Amanhã não precisa nem logar, é isso? Não precisa logar, porque nós já fizemos tudo certinho aqui. Refechamos as sessões, abrimos, temos sessões certinho para as datas, é a nova portaria, não é isso? Tá bom. Bem, então, às 9 horas da quinta-feira, certo? E aí vamos ver o que acontece. Podemos antecipar, enfim, mas temos sustentação oral com videoconferência de manhã e de tarde, certo? Então, até a quinta. Para vocês, podemos então interromper a nossa gravação? Podemos? Por favor, então, apoio.